Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? É uma alegria poder novamente estar aqui gravando os vídeos, né? E principalmente anunciando as boas novas do Evangelho do Senhor, né? Trazendo a mensagem do Senhor, trazendo a palavra do Senhor para o teu coração nesse dia, nesse sábado, dia 7 de março de 2026, aonde mais uma vez nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Irmãos, sexta-feira ontem o meu dia foi corrido, não consegui aqui trazer o vídeo de ontem, né, mas tenho certeza que Deus, ele sabe de todas as coisas. Estava visitando lá o filho no quartel, na formatura, né, que ele estava no quartel, e para honra e glória do Senhor, ele tá bem, tá tudo bem, né, Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus está cumprindo o propósito dele, amém? Assim como ele também fará nas nossas vidas, mas para que ele faça, a gente tem que permanecer firme na sua presença, né? Porque nós não podemos estar longe da videira, nós temos que estar conectados com ela, amém? Então eu gostaria de ler a palavra do Senhor nessa manhã com você, que está lá primeiramente no livro de Salmos 91, do verso 7 ao 13, amém? Que diz assim: Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. E quero ler o 14, porque diz assim: Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. E vamos até o 16, para você receber essa palavra com poder na tua vida nessa manhã, amém? Diz assim: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Que palavra, irmãos. Que palavra de Deus nesse dia, nessa manhã, nesse sábado maravilhoso que Deus já tinha preparado para mim e para você. Essa palavra, ela é uma promessa. Ela é um cumprimento de uma promessa sobre aquele que busca o Senhor, sobre aquele que busca refúgio, busca fortaleza, busca no Senhor as suas forças. É uma promessa de que o próprio Deus, Deus Altíssimo, nosso Pai, Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, Ele nos guardará de todo o mal. Guardará a nossa casa. Quando está falando de casa, está falando de família. Guardará as nossas vidas, a nossa alma, nosso corpo físico também. E Ele não somente guardará, mas Ele, aleluia, enviará os seus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem. Irmãos, se Deus não enviasse os seus anjos para nos guardarem, o inimigo já tinha destruído as nossas vidas e a nossa família. Mas pela misericórdia de Deus, Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. E Ele livra, Ele protege, Ele guarda aqueles que confiam nele, aqueles que conhecem o seu nome. Mas conhecer o nome de Deus não é, eu conheço Deus, eu tenho, não. Conhecer a Deus também é obedecer a Ele, obedecer a sua voz. Aleluia. E aqui é uma promessa: caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, Senhor, eu sei que eu estou protegido. Aleluia. Porque o Senhor é quem me guarda. Os teus anjos é quem me guardam, quando o Senhor os envia para me guardar, para que eu não tropece, para que eu não venha cair em pedra alguma. É o Senhor quem me dá autoridade para pisar em cobras. Cobras aqui está falando do inimigo, irmãos. Leão. Está falando dos nossos inimigos, os demônios, que agem no mundo espiritual para interferir no mundo físico em nossas vidas.
Deus, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele nos deu autoridade e poder para pisar leões, cobras, serpentes, escorpiões, que vier contra a nossa vida. O Senhor colocou autoridade na minha e na tua vida, para que nós vamos a repreender todo o mal que se levanta contra nós. Nós entendemos, sim, que há lutas que nós passamos, que o próprio Deus, não é Satanás, irmãos, o próprio Deus permite para que nós venhamos a nos alinhar, ou para que Ele venha nos corrigir, ou para que se cumpra algum propósito na vida dele e o nome dele sempre, em todo momento, seja glorificado. Mas também sabemos que o nosso inimigo, ele está sempre armando armadilhas contra nós. Mas essa palavra nos diz que há um Deus, irmãos. Há um Deus que nos guarda. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que acampa os seus anjos ao nosso redor. Há um Deus que guarda a minha casa. Há um Deus que guarda a tua casa. Há anjos ao nosso redor. Há anjos do Senhor na nossa casa, para cuidarem de nós, para cuidar da nossa família. Imagina que lindo isso, irmãos. Deus, Ele nos ama tanto que Ele coloca os seus anjos ao nosso redor para nos guardar. E isso é maravilhoso, saber que tem um Deus que cuida da nossa vida, da nossa família, e saber que tudo está no controle das mãos dEle. É tão maravilhoso saber que somos amados e cuidados pelo Senhor. Amém? E aqui também, queridos, está dizendo sobre o castigo dos ímpios. Ou seja, aqueles que praticam a maldade, aqueles que vivem transgredindo a palavra do Senhor, aqueles que vivem pecando contra Deus ou fazendo maldades, não tardará em vir o castigo do Senhor sobre a vida deles. Porque a palavra é bem clara em Gálatas, quando a palavra do Senhor diz que tudo que o homem, ele não está falando do homem como nós falamos homem e mulher, está falando do homem que Deus criou, o ser humano que Deus criou. Tudo que plantar, ele também colherá. Então nós não devemos desejar mal a ninguém, não devemos julgar ninguém, devemos deixar que Deus cuide de cada um, porque Deus recompensará cada um segundo as suas próprias obras. O nosso dever de cristãos é orar uns pelos outros, orar por quem nos persegue, orar para que conheçam o Senhor, orar para que a venda dos olhos deles caiam, as escamas. E agora me lembrei da história de Saulo, né? Saulo de Tarso. Ele perseguia os cristãos, ele jogava tanto crianças, mulheres, jovens, homens nas prisões. E ele era cumpridor da lei, ele conhecia a lei. E ele achava que fazendo aquilo ali, ele chamava de seita o cristianismo na Bíblia, você vai ver. E ele consentiu na morte de Estevão também, né? Que foi apedrejado por pregar a verdade, a palavra do Senhor. E ele estava ali, Saulo estava ali, contemplando e vendo tudo aquilo ali, perseguindo a igreja do Senhor. Chega um momento na vida de Saulo que ele não conhece mais o Senhor pela palavra, a escritura, que ele achava que estava servindo a Deus. Ele tem um encontro real com Jesus. A caminho de Damasco, indo prender alguns irmãos lá, que estavam se reunindo para adorar o Senhor e pregar o Evangelho, Saulo de Tarso, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que ele cai com o rosto em terra, assim no chão, e ele vê uma grande clarão, uma grande luz, e aqueles que estão ali com ele não compreendem o que está acontecendo, mas Saulo, ele tem uma visão, e ele vê o Senhor, e ele pergunta: quem tu és? Quem tu és? E Jesus se revela e diz assim: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E ali, naquele momento, Saulo tem um encontro com Deus. E no momento que ele tem um encontro com Deus, a vida dele é totalmente mudada. Aleluia! E o que eu quero dizer com isso para você, meu irmão? Que Deus, no tempo que ele determinou para Saulo, Deus enviou Jesus Cristo em visão. O próprio Deus, Filho, Pai, Espírito Santo, para se revelar a Saulo, para mostrar que Saulo estava errado, para mostrar que Saulo não seria mais um perseguidor dos cristãos, mas que ele mesmo morreria por Cristo, por amor à palavra de Deus, como aconteceu. Então é lindo o agir de Deus. Nós sabemos que cada um de nós, em nossas vidas, um dia nós tivemos um encontro com o Senhor. No tempo que Deus determinou, cada um de nós tivemos um encontro com Ele. E nesse dia eu quero falar com você, que ainda não teve um encontro real com Jesus. Eu quero falar para você, irmão, que você busque ter um encontro real com o Senhor. Que você busque a cada vez mais viver o sobrenatural de Deus. E para que você venha ter um encontro com o Senhor, você tem que clamar por Ele, buscar Ele. Ali naquele momento, Jesus se revelou a Saulo, naquele momento que Saulo estava perseguindo a igreja, porque
Jesus tinha um propósito na vida de Saulo. De perseguidor, ele se tornou o maior missionário. Ali o Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu. O apóstolo Paulo perseverou, escreveu as cartas, missionário, fundou muitas igrejas, muitas vidas foram salvas através da vida dele, e ele decidiu entregar a vida dele para Jesus. Ele decidiu viver todos os dias da vida dele para que almas sejam alcançadas e salvas pelo Senhor Jesus. E eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Quero orar ministrando que Deus ele venha guardar a tua casa, a tua vida, a tua família, e que você possa conhecer o Senhor mais e mais, e que Jesus Cristo possa se revelar a você e a todos aqueles que estão afastados do Senhor. Amém, amados? Também queria deixar uma palavra complementando essa de Salmo 91 que nós lemos, que está em Salmo 127, ali no versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia! Então é o Senhor da nossa vida que nós temos que clamar para que Ele venha guardar a nossa casa, que Ele venha abençoar a nossa família, que Ele venha acampar os seus anjos ao redor dos nossos familiares e das nossas vidas, para nos guardar contra as ciladas do inimigo, contra toda a astúcia do Satanás, irmãos. Amém? E aqui está dizendo, não adianta nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não adianta nós lutarmos com a força do nosso braço, não. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Amém? Vamos orar então? Em nome de Jesus, feche teus olhos, você que pode, e vamos orar ao nosso Deus nessa manhã. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, neste momento nós pedimos para entrar em Tua presença mais uma vez, no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te entregando nessa manhã o nosso coração, os nossos pensamentos, te entregando tudo que temos, tudo que somos, que está dentro de nós. Senhor, nós aprendemos com a Tua palavra nessa manhã que nós devemos entregar a nossa casa, a nossa família nas Tuas mãos. Que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão nós vigiamos, em vão nós fizemos todas as coisas, porque é o Senhor quem cuida de nós. Senhor, nós aprendemos hoje que o Senhor acampa os Teus anjos ao redor daqueles que buscam, que temem, que confiam no Senhor. Que o Senhor protege, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos ampara, Senhor. Então, nesse momento, Paizinho, eu quero colocar não somente a minha casa, a minha família, mas eu quero colocar a família desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa criança que ouve essa mensagem e essa oração nessa manhã. Para que o Senhor guarde a casa deles, para que o Senhor guarde a família deles, para que o Senhor, Pai querido, acampe os Teus anjos e arcanjos ao redor desta família, ao redor desta casa, Pai, abençoando, protegendo, Pai, guardando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá poder, dá autoridade através da Tua palavra, Pai, para esse irmão, para essa irmã que me ouve neste momento. Senhor, nós não queremos ouvir o Senhor, somente conhecer o Senhor de ouvir falar, mas nós queremos ter experiências com o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ir mais fundo, Senhor, na intimidade, na profundidade, na nossa busca ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro nesse momento para aqueles que estão enfermos. Eu oro por aqueles que estão neste momento, Pai, precisando de uma libertação, Pai. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, Pai. Que o Senhor guarde, Pai, livrando e protegendo, Pai. E que Teu nome, Pai, seja glorificado nessa casa. Que o Teu nome seja reconhecido nessa casa. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu coloco essa família nas Tuas mãos. E Te agradeço porque eu sei que é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem está no controle das nossas vidas. Nos ajuda a passar por toda a adversidade, Pai, firmes na Tua presença. Nos ajuda a não esmorecer, a não apostatar da nossa fé, mas continuar firmes na Tua presença. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo o mal que se levanta contra a vida deles, Pai. E declaro um final de semana abençoado, um sábado abençoado, cheio da Tua graça e da Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua mão poderosa. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova cada dia, cada manhã.
Obrigada porque eu sei que hoje, Pai, hoje quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, nós o encontramos. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade esteja sobre cada pessoa nesse momento, Senhor, e que eles sejam impactados pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu entrego cada lar, cada casa, cada família nas Tuas mãos. Abençoa, Pai, e entra em cada lar nesse dia, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua alma e os teus pensamentos. Amém? Deixa aqui um amém nos comentários. Deixa algum comentário aí para mim ver que você está junto comigo no propósito de oração, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado por mais um dia. Estamos aqui juntos orando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amados.